Olá, amigos, tudo bem? Tudo certo? Com a paz de Jesus esteja conosco novamente nesse dia. Então, amigos, vamos dar continuidade da palestra Suicídio, parte um. Daí foi feita a parte 2 e agora a parte 3, se baseando no estudo do Livro dos Espíritos. Começamos a primeira parte da pergunta 943, 944, 945 e dando uma introdução ao Espiritismo, falando sobre reencarnação, sobre o porquê que a gente reencarna, sobre a evolução. E a segunda parte é da pergunta 946, 47 e 48, falando sobre os três tipos que normalmente as pessoas cometem suicídio, que é para fugir da aprovação, da qual nós temos que passar, por exemplo, de uma miséria, a fugir de uma má ação, quando a gente comete uma má ação, e temos que ter uma vergonha dessa má ação que a gente comete e acaba se suicidando. E também do obsessor, né? A influência tanto dos encarnados, se eles têm culpa disso, como é que acontece, as pessoas que nos fazem cometer esse suicídio, um chefe, a um familiar, e também tanto como o obsessor, né? Um espírito que a gente fez mal em outra vida, então ele vem, nos acha aqui no planeta e tenta fazer de tudo para nos suicidar. E tanto também como várias reencarnações, a gente nasce até como um gênero de prova, esse suicídio. Então, em determinada idade vai vir a, essa vontade de suicidar. E muitas pessoas têm essa aprovação e acabam se suicidando, tá? Então agora nós vamos para a parte 949, 950 e 951 do Livro dos Espíritos, tá? Vamos falar um pouco das 49, 50, se focando mais na 951. Nesse estudo também vou trazer também um relato de um suicida que cometeu suicídio no livro Céu e Inferno. Então, vamos lá, vai ser bem interessante, vocês não vão se arrepender quem continuar nesse estudo. Vamos para a pergunta, começar pela pergunta 949, do Livro dos Espíritos. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Essa aqui até é parecida com a pergunta 948, né? Fugir de uma má ação. A gente cometeu algo e a gente quer fugir. A gente tem vergonha de algo vir a público das nossas ações e a gente acaba se suicidando, né? Então, será desculpável o suicídio quando tem por fim obstar que a vergonha cabe sobre os filhos ou sobre a família? Vamos ver a resposta dos espíritos. O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção nem atenua a falta, entretanto nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. O que aqui quer nos dizer, o que quer nos ensinar aqui? Isso aqui fala muito sobre o preconceito. Então, eu tenho uma vergonha, por exemplo, eu matei alguém e daí eu tenho, para que a vergonha não venha todo esse peso sobre os meus filhos, eu prefiro cometer o suicídio, para que todo mundo possa esquecer um dia de mim. Então eu faço isso para que meus filhos, quando crescer, não tenham mais a lembrança do pai e que ninguém fica falando de mim. Porque se eu estivesse vivo, alguém poderia falar. Então não quero que essa vergonha caia sobre eles. Então eu vou logo me suicidar para que eles possam esquecer. Estão entendendo? Ou às vezes até um preconceito. Preconceito, por exemplo, um casal, daí mais tarde o homem descobre que ele não quer mais estar com a mulher, acabam descobrindo que ele tem relações com outro homem, daí
Daí ele acaba se suicidando antes que todo mundo descobre isso, para que ninguém saiba desse ato. Isso é que nem aqui falou sobre preconceito. Às vezes até os filhos também, sabendo que os pais iriam descobrir porque alguém ia dedurar, alguém ia falar, eles acabam se suicidando para que não venha à toa, não tenha coragem de passar por essa provação. Então isso é bem complicado. Aqui tem uma mensagem de Allan Kardec. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregada de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-lo durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa os que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. Então, o que aqui quer dizer? Quando a pessoa comete para fugir de uma má ação, para que as famílias não ficam sabendo, então ele dá mais estima ao que os homens pensam, né? Então ele que tem medo do que os outros vão falar, tem um medo que aquela ação que ele fez venha à toa, ele tem medo do julgamento de todo mundo, então ele não tem a coragem de enfrentar aqui e ele acaba se suicidando. E aqui fala que Deus perdoa os que se arrependem, não é tão duro quanto os homens. Então ele tinha a oportunidade de lhe atenuar um pouco a falta, pagando com o que ele fez aqui vivendo na terra. Ele podia ir preso, o que ele poderia fazer para ajudar? Ir preso, cumprir toda a pena, ajudar ali no presídio as pessoas, poder pregar o evangelho. Quando ele saísse, ele poderia fazer de tudo para ajudar os familiares que ele lesou. Por exemplo, até ele descobriu que todo mundo descobriu que ele estava lesando uma empresa, roubou muita gente, ou um filho que roubou todo o dinheiro do pai, e daí acaba sabendo que o pai ia descobrir e acaba se suicidando com medo de encarar de frente e falar tudo isso. Então a gente tem que entender esse estudo aqui do Livro dos Espíritos, que a gente tem que ter a coragem. Se a gente teve a coragem de cometer essa má ação, a gente tem que ter a coragem de enfrentar ela, sabendo que a gente tem que Deus fala que a gente o amor cobre a multidão de pecados, o apóstolo Pedro fala. Então, se a gente cometeu algo errado, a gente pode se redimir. Tem três ações, pelo menos. Primeiro, a gente se arrepende e depois a gente tenta fazer a redenção, né? A gente trabalhar para perdoar aquele pecado que a gente fez. E isso do preconceito de assumir a mesma coisa. A gente não pode dar bola para o que os outros falam. A gente tem que... A meta principal é trazer o reino de Deus aqui, é praticar a caridade. Se os outros nos julgam, se os outros nos condenam por algo, a gente não pode dar bola, tá? Vamos lá para a pergunta 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Isso tinha muito na antiguidade, né? Nos tempos atrás. Por isso que a gente tem que cuidar muito aqueles que nos guiam. Por exemplo, padre, pastores. A gente problema de ser ignorante, que a gente fica à mercê desses líderes ali. Então, antigamente, o que acontecia? Tu tá me ajudando na igreja aqui, tá ajudando na obra do Senhor, tu vai pro céu, tá tudo certo. Às vezes eles vendiam até terreno no céu, os padres antigamente. Tinha tudo isso. E o pessoal fielmente acreditava naquilo, né? Então tem até os pastores fazem isso. Então tinha muito aquela ideia de paraíso e inferno, ou purgatório. Então o pessoal achava que o paraíso, que é o céu, vai ficar só numa ociosidade, só na vida boa, não ter que se estressar, não ter mais problemas. Então o que a pessoa pensava? Começava a ter uns desgosto na vida, umas provação complicada, algum problema. O padre está me
e falando que eu vou para o céu, ia lá, se matava pensando que ia para uma vida melhor. Olha só, a falta de ignorância. Ainda bem que o Espiritismo veio nos ensinar sobre o que acontece após a morte e tirar um pouco esse véu da ignorância. Vamos ver a resposta? Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor. Matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor. Para tu chegar no mundo melhor, tu vai ter que trabalhar bastante a caridade. Fora da caridade não há salvação. É pregar o que o Evangelho de Jesus nos ensinou. Tu pode estudar a obra de Jesus e ele amparava todo mundo, praticava a caridade e ele falava, ó, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi lhe preparado desde o início dos tempos, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheste, estive enfermo e preso e vocês me visitaste. Isso é que ele nos prega. Outra loucura, que faça o bem e mais certo de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Terá que pedir que lhe seja permitido voltar. Muitos suicidas, depois do desencarne, que eles sofrem bastante, eles sofrem aquele momento que se atirou na cabeça e vivem só vendo esse momento de sufocamento. Então eles ficam num lugar bem complicado ali e essa duração é mais ou menos longa. Então, às vezes é tão terrível que eles pedem o quanto antes para eles poderem reencarnar, para poder voltar, se livrar desse sofrimento. Às vezes pedem esse braço, impera qualquer coisa do que a agonia que eles estão passando. E pedir que seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sob o fluxo de uma ideia fácil. Para concluir, o que ele está querendo dizer? Por isso que às vezes a gente vê um nenê que nasce e daqui a pouco morre em 1 ano, ou uma criança morre em 5 anos, 10, 15 ou 20. Então uma pessoa que era para viver até os 80 anos, vai lá e se suicida com 60. Ele teria mais 20 anos de vida. Então, como punição, na próxima vida, tu vai viver só os 20 anos para tu dar valor à vida e não mais se suicidar. Cada caso é um caso, mas aqui a doutrina espírita explica que tem esse caso aqui. Vamos ver o espírito Miramês, que ele faz os comentários das perguntas. Outra loucura no campo do suicídio é planejar tirar a vida física para ingressar no reino do espírito e ficar livre das tribulações. Tu tem que passar por provas e expiações aqui no planeta Terra. Tu não pode... É que nem tu tá num colégio, tu não pode, eu vou desistir. E aí? Não pode, né? Tu tem que passar por essas provações para a tua evolução, para tu conseguir chegar no nível ali da hierarquia dos espíritos. A que hora se encontra preso? Isto é, desconhecer que todas as tribulações acompanham a alma onde quer que seja. Tu mesmo se suicidando, a tua consciência vai estar contigo aonde tu for, tu não vai acabar com ela. Então, se tu tinha problemas, desgosto, alguma coisa, ela vai te acompanhar. Somente o que levamos, o que conosco atravessa os portais do túmulo é o que somos, a nossa consciência, a nossa paz. A nossa paz de consciência somente adquirimos pelos processos da caridade bem conduzida, aquela que caridade com amor inspira. Não deve querer sair do problema pela violência contra ti mesmo. A solução deles está em enfrentá-los. E Jesus nos ensinou como fazer. Então, Jesus, por exemplo, na maior provação que ele teve de ser pregado na cruz, ser morto no meio de 12 ladrões, cuspiram nele, inventaram falsas acusações contra ele, tiraram suas roupas, deixaram ele nu, bofetearam nele, fizeram de tudo aquilo, mesmo ele sendo inocente. Ele passou por tudo isso. Ele saberia que ele ia passar, ele poderia ter recusado ser suicidado. Pode ver que até lá
no jardim do horto, quando ele vai lá e ele começa a rezar antes, conseguindo ter forças para passar isso. Ele fala para os apóstolos: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui orando quando eu vou ali orar. Daí ele foi lá, se ajoelhou e rezou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, então que seja feita a tua vontade. Ele criou coragem, força através da oração e foi lá e passou por tudo aquilo que ele tinha que passar. Então a gente tem que ter essa coragem. Então chegamos na última pergunta deste vídeo, tá? Essa daqui vai ser um pouco mais longa, que o estudo vai ser mais grande, mais focado nessa pergunta aqui. Olha só. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a Deltrem ou ser útil aos seus semelhantes? Aqui depois, mais para frente, eu vou fazer a pergunta ali de uma mãe, por exemplo, na hora de dar à luz, o filho está dando problema ali na hora de fazer a operação e te dá uma escolha, ó, tu ama a mãe ou a criança? E daí a mãe prefere se sacrificar para deixar a criança vir à vida, venha à vida. E aí, o que vocês acham? Acho que qual que a gente deveria dar foco ali, deixar a mãe vir ao mundo, continuar ao mundo, sacrificando o nenê que nem veio ao mundo, ou deixar se sacrificar a mãe e o nenê vir ao mundo? Então eu vou falar isso mais para frente. Depois eu vou contar o relato do céu e inferno, que um pai, vendo que o filho iria para a guerra, ele acaba se suicidando, porque daí assim o filho não iria para a guerra, porque ele ia ser filho de uma mãe, ia ser órfão de pai. Então será que ele se sacrificou visando o seu semelhante, que nem ali o caso da mãe querendo se sacrificar para o nenê nascer? Então vamos ver o que vai nos falar agora sobre isso. Vamos lá? Isso é sublime, não é bem assim. Conforme a intenção, tudo é conforme a intenção e os sentimentos que te levam àquele ato. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Então, dependendo do caso, não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e algumas vezes quem o faz guarda oculto o pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Então não é bem assim, vai se sacrificar, mas tem que ver se daqui a pouco tu não está aproveitando essa oportunidade para fugir de uma aprovação, ou daqui a pouco é um orgulho para querer se mostrar o paizão, a mãe. Então tem tudo o que a gente tem que estudar, as intenções que levaram a esse suicídio. O Allan Kardec fala assim: todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá o homem, não comete atentado que ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Faz um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre a sua vida, não será mais útil do que a sua morte. Ó, a gente tem que sempre pensar: a minha vida, será que não é mais útil do que a morte? Vamos ver o que o Espírito Miramês fala. É meritório sacrificar a vida em favor de outrem, quando a intenção realmente é essa. Todavia, perder-se uma vida para salvar outra não apresenta vantagem em se falando de soma do bem. Ainda que a intenção seja valiosa, esta forma de socorro pode ser considerada suicídio, de certa forma mais brando, com desculpa, pois é contrária à lei de amor. Compete analisar bastante esse ato e compreender que existem muitos meios de ajudar sem se destruir. Ó, que legal.
A mãe que se priva da alimentação para saciar a fome do filho, a que fica sem agasalho para cobrir a criança, a outra que protege seu filho das agressões voluntárias, fazem um ato de amor, e aí não se caracteriza o suicídio lento. O que isso quer dizer? Ó? Por exemplo, uma mãe que muitas vezes deixa de comer, passando fome para dar para os seus filhos. Ela está tendo um suicídio lento, vamos dizer assim. Ela provavelmente vai viver até uns 30, 40 anos por causa desse desgaste ali. Mas ele é meritório, ele está pensando no outro, ele não está com a intenção de morrer, não está com essa intenção de se suicidar, mas ela está passando frio, dando o agasalho para a criança. Vou botar o Allan Kardec também, ele morreu por se sacrificar tanto para esse trabalho da doutrina espírita, então ele se desgastou bastante o corpo, vamos dizer. A pessoa que pratica muita caridade, focando, tudo bem que tem que ter certo equilíbrio, mas a pessoa faz com essa intenção de ajudar e não acaba medindo as consequências. E ela vai lá e acaba se suicidando, dando problema de saúde do corpo, dando isso e aquilo. Então ele vai, não com essa intenção de suicídio, ela vai ter um pouco mais abrandada, não vai ter esse ato de suicídio, porque não foi essa a intenção. Deu para entender um pouco? Tudo depende do sentimento das criaturas. Todos os seus atos são julgados pelas intenções que os sustentam. Aqui ele dá mais uma explicação, ele fala assim, ó, no fundo mesmo ninguém salva ninguém. A cada um são dados os meios de se salvarem, rumando para a vida maior. A tua posição, estimando o companheiro, depende de ti mesmo. Tudo damos em conjunto com tudo. Cada alma tem o seu trabalho na realização do autoaperfeiçoamento espiritual. Sacrifício não subtende suicídio e se torna sublimação do espírito. Aqui é fantástico. Por exemplo, para o pai que comete suicídio para o filho não ir para a guerra. O que ele está fazendo? Tu não consegue, a gente não pode salvar ninguém. Se ele tinha essa aprovação para ir para a guerra, tinha um motivo. Tu tá tirando a prova dele passar por isso. Tudo bem que tu tem o teu lado de querer se sacrificar para ele não passar isso. Mas vai saber se de lá não vai fazer um bem, vai ajudar alguém, vai ser de extrema importância ele ir para a guerra, até para o aprendizado dele. A gente tem que ser submissos a Deus. Se a vida nos está levando a determinados caminhos, é porque nós deveremos passar por esses caminhos. Que seja feita a tua vontade. Olha o que Jesus passou, ele acreditou que era esse caminho que ele tinha que passar e foi. A gente tem que ter coragem e não querer se sacrificar, a se acovardar das provações, ser revoltado e querer fugir dessas provações. Aqui vamos fazer a pergunta lá da mãe do nenê. É a pergunta 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Será que é crime sacrificar a mãe para salvar a segunda, salvar o nenê? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Essa é bem complicada, sei que não deve ser fácil essa atitude, mas pensamos um pouco e essa mãe que se tivesse outros filhos que provavelmente vai ter, daí vai ficar como os outros filhos vão ficar órfãos e o marido que tinha ela como companheiro vai ficar órfão, por mais que essa criança ela não chegou a ter, ela não veio ao mundo, eu sei que parece meio duro falar, mas ela pode recomeçar de novo e essa mãe pode ter mais filhos, tá entendendo? E como é que vai ficar os filhos dela que estão sem a mãe ou pai? Vamos ver o que vai falar o Miramês? Quando a criança em gestação põe em perigo a vida da mãe, é preferível, não está falando que tem que ser, é obrigatório, é dever. Não, é preferível, vai ter as consequências, mas é preferível. Tem os prós e os contras. Depende, se for da mãe, ela vai ter a desculpa. Por isso que se diz é preferível. Quando a criança em gestação põe em perigo a vida da mãe, é preferível
que se sacrifique a vida do nascituro, mesmo que o coração dos pais entre em estado de depressão. A mãe quase sempre tem mais filhos que estão sob sua tutela e que precisam da sua existência com exemplos de crescimento e de confiança. Foi o que eu falei. Certamente que existem inúmeros filhos órfãos que não o são da bondade de Deus, que sobrevivem e em muitos casos atingem certa projeção em variadas atividades. No entanto, não seja por isso que vamos sacrificar a mãe para que nasça uma criança já órfã. O livro dos Espíritos nos recomenda quando os Espíritos respondem à pergunta do codificador de modo claro e sem retoques. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Não é taxativa a resposta. Atentemos para a palavra preferível. Essa resposta nos mostra muitos ângulos da atividade humana e mesmo espiritual. É preferível um mal menor quando não se pode livrar dos dois. Então é tudo conforme as intenções. Por exemplo, teve até aqui um caso de Caxias, agora eu não recordo, eu peço até perdão. Mas, por exemplo, que tem esses casos que essas pessoas de má índole, não vamos nem julgar agora o porquê das ações, vão nas creches, nos colégios e vão lá e matam um monte de criança. Daí teve uma professora que foi lá e se sacrificou. Ela foi lá e tentou salvar as crianças e acabou sendo morta. E ela foi taxada como heroína. Ela não foi com a ideia de se suicidar. Ela foi com a ideia de salvar as crianças, pensando no bem delas. Então ela não teve essa intenção de suicidar. E a gente tem que sempre pensar assim, que Deus sempre pode salvar nós. Vai saber se lá no meio um policial não ia aparecer, alguma coisa ia acontecer. Então, nesse caso não é considerado suicídio. Beleza? Agora eu vou contar vou terminar com o relato do livro do Céu e Inferno, tá? Aqui vai contar do pai que se sacrificou para o filho não ir para a guerra. Eu vou só ler aqui para não ficar muito longo, tá? E vocês vão ver esse exemplo, como é que foi. Fizeram a mesa mediúnica, a mesa de desobsessão da doutrina espírita, que os médios sentam, daí chamaram esse espírito ali, do pai que se suicidou para o filho não ir para a guerra, e vão ver o que aconteceu depois que ele morreu. Quais que foram as consequências. Capítulo 5, Suicidas, o pai e o conscrito, o céu e o inferno. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilidade de eximi-lo desse serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar-se dele, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se do seu destino no mundo espiritual. Então quiseram, depois de um ano que ele cometeu esse suicídio, vamos ver o que acontece, né? Ele se suicidou por um bem, vamos ver se ele recebeu alguma gratificação, alguma coisa ali. Daí perguntam ao guia espiritual dessa mesa aqui, para o senhor Luiz, o espírito Luiz. Poderias dizer-nos se é possível focar o espírito a que vimos de nos referir? Sim, e ele ganhará com isso porque ficará mais aliviado. Por isso a importância das mesas mediúnicas, a ajuda do plano para o plano espiritual. Evocação. Obrigado, sofro muito, mas é justo, ele mesmo reconhece. Contudo, ele me perdoará. Estava falando em relação ao filho dele. O espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mais, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços, indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever.
Então, aqui a gente vê até uma punição aqui, ó. Ele não estava conseguindo nem escrever a palavra de Deus, porque ele pecou e não podia se suicidar. Deus não fica feliz com essa nossa atitude de se sacrificar. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever. Sou-me digno de escrevê-la. Dizestes que sofreis, compreendeis que fizeste muito mal e vos suicidar. Mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? Aquela pergunta. Se suicidou, mas tu não teve algum alívio pensando no bem que tu fez pelo motivo que tu se suicidou? A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixará de ser má. Então a punição seria longa, mas ela vai ser um pouco menos. Mas mesmo assim, a ação não deixa de ser má. Podereis descrever-nos essa punição? Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro nesse último, conquanto não possua, como sofre o operado de um membro amputado. Então ele está sofrendo tanto no plano espiritual, no corpo dele espírito, e como no corpo físico, há mais de um ano. Então ele provavelmente viu os vermes corroendo toda a cara, ele está se sentindo como, mesmo quando tem gente quando perde um braço, ele sente aquele braço lá. Então é isso que ele está querendo dizer. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a insenção do vosso filho ou concorreram para ele outras razões? Aqui está falando se ele não quis fugir de algo e aproveitou a oportunidade para se suicidar, ou daqui a pouco foi um orgulho dele, né? Aqui está falando que não. Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Então não teve motivo de orgulho e não teve motivo para fugir de alguma provação, alguma coisa que ele estava querendo fugir. Por isso que vai ser menos longa e vai ser abreviada um pouco a punição. Podereis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevo o fim, mas tenha certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Tem muita gente que se suicida e vem no mental dele ou alguns espíritos que estão acompanhando dizendo que essa punição vai ser para sempre, eles acreditam que estão no inferno. E aqui a atenuação dele, né, tá que ele sabe que vai ser menos longa, que não vai ser para sempre. Então aqui já é um benefício para ele. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra de Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Outra punição. Podereis fazê-los com grandes esforços e arrependimento. Pois então fazeis esses esforços para escrevê-los, porque estamos certos de que sereis aliviados. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e tremos. Deus é muito bom. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à vossa evocação, e vamos exortar a Deus para que entenda entre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. Assim, ao guia, fazer pergunta para o guia espiritual. Podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Então perguntam para o guia, o orientador espiritual da mesa mediúnica, a opinião dele, o parecer dele. Esse espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição será maior e mais duradoura se não houver como atenuante um motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê ao fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. Observações. À primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Se a gente conversasse um pouco... não, foi desculpável, né? Ele fez pensando para o filho não ir para a guerra. Efetivamente assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, seja feita a tua vontade. Como disse o espírito de Sr. Luiz, a sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho.
Ao demais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se, a evoluir. Ele ia precisar passar para aquela guerra, de repente, para ir ajudar ele na evolução. E não estava escrito que ele ia morrer. Então, faltou a confiança em Deus nisso. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado, e merecerá indulgência. Mas o mal é sempre mal, e se um não for, poder-se-á escudado no raciocínio. Desculpar-se todos os crimes e até matar, a pretexto de prestar serviços, a mãe que mata o filho certa de que o enviará ao céu será menos culpada por tê-lo feito com boa intenção? Aí está um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não abrevie voluntariamente sobre pretexto nenhum. Mas ao homem, uma vez que tem o seu livre-arbítrio, ninguém pede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio mais severamente punido é o resultado do desespero, que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são, ao mesmo tempo, expiações e provação. Furtar-se a elas é recusar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que se deveria cumprir. Aqui fala a mais, qual que é o suicídio que vai ser mais punido? É aquele que a gente foge das nossas provações, que nem eu falei no suicídio parte 2, que ele fugiu da provação da pobreza. Esse vai ser mais punido. Aqui, aqui ele deixou de o filho passar pela provação que ele tinha. Então aqui é complicado também. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode chamar de suicídio aquele que eticamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida. E segundo, porque não há perigo do qual a providência nos não possa subtrair, quando a hora não seja chegada, quando a hora não seja chegada, que nem eu comentei da professora que se sacrificou para tentar salvar os alunos. A morte nessas circunstâncias é sacrifício meritório, como ato de abnegação, em proveito de outrem, que nem da professora. Então, pessoal, seria isso, as 3 perguntas, o estudo do Livro dos Espíritos sobre o tema suicídio. Já gravei a parte 1, 2, 3 e futuramente vou gravar as outras perguntas, tá? Ela vai até 957. Então vamos ter pelo menos mais uns 2 vídeos, no mínimo, explicando. É demorado o vídeo, mas por isso que é um estudo, né? Eu poderia só ler a pergunta e responder, mas não teria esse estudo tão interessante que o Espiritismo vem nos ensinar e a gente possa aprender, né? Tá? Então é isso, quem puder ajudar a divulgar, compartilhar esse vídeo se gostou, está ajudando a divulgar a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, poder ajudar dando like, quem quiser comentar, se inscrever no canal, estará ajudando, tá? Então gratidão, namastê, paz e bem e até a próxima.